Apesar da equipe do Juara ainda não ter inscrito todos os seus jogadores, mas sei que vão estar inscritos, né? É uma equipe que já tem feito coletivos, até jogos, treinos com equipes amadoras, né? Uma equipe rápida. Então, uma coisa é a situação, né, que passa financeiramente pelas notícias que chegam até nós. Outra coisa é o adversário que nós vamos enfrentar, né? Então não temos que... aqui não tem esse pensamento de ninguém, eu não deixo ninguém nem comentar isso, achar que o primeiro jogo foi WO, não tem 11, isso aí não existe, né? O time está pronto, eles estão resolvendo os problemas deles internos de escrever atletas, isso é uma outra situação. E cabe a nós estarmos prontos, preparados para jogar frente a uma equipe aguerrida, uma equipe que vai tentar buscar os pontos frente ao Cuiabá, e nós temos que nos preparar muito para que a gente consiga fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos que sempre vai ser o nosso objetivo. A impressão de que vai ter um crescimento sempre, né? Sempre nós vamos buscar esse crescimento. Tivemos internamente, conversamos aonde erramos, né? Isso é importante analisarmos, né, os erros, mas também tivemos muitas coisas boas, né? Teve uma equipe muito bem preparada, né, na parte física, sustentou o calor, o jogo, tentou fazer as jogadas, nunca desistiu, né? Teve um segundo tempo muito consistente e isso fez a equipe conquistar a vitória. E são números que nos acrescentam para o Cuiabá, né? Eu ainda falava isso ontem, se eu não me engano, na história do Cuiabá, todos os seus anos, é a primeira vez na história que o Cuiabá consegue, são 5 vitórias seguidas frente a um clássico contra o Luverdense, e com nós aqui são 4 vitórias seguidas, então nós ficamos felizes, são números, né? E o futebol é baseado em números, você pode ganhar 10 jogos, perder 3, você é mandado embora. Então, o futebol é resultado. Então nós tivemos um jogo difícil, frente a uma grande equipe, muito bem comandada, mas onde nós conseguimos uma vitória de suma importância, 3 pontos importantíssimos, e agora nós vamos procurar o crescimento, procurar evoluir jogo a jogo para chegar nos objetivos que o Cuiabá tem. A gente procura não alterar muito, né? Às vezes são questões, nós temos agora, você vê, uma viagem longa para um jogo, já na sequência já temos outro jogo na quarta. Então, às vezes, os atletas que apresentarem um cansaço maior, que for detectado aqui, algumas modificações são necessárias. Por exemplo, o Danilo, foi feito um exame e se constatou aí que vai ter que ficar parado pelo menos uma semana. Então, o Danilo já não joga. E temos outra situação com o Marino, que se apresentou nessa manhã. Então, nós temos que ter alguns cuidados e os atletas que não puderam atuar, por isso que eu sempre falo que o grupo todo tem que estar pronto para a hora que for chamado poder corresponder. Poderia estar trabalhando aí em cima de alguns nomes e esperamos que esses nomes que a diretoria está trabalhando, a gente consiga trazer o quanto antes, né, nas carências que ainda a gente tem. Qualquer um que for fazer é improvisação, né? Qualquer um que você colocar. Há vários atletas que podem fazer a função, mas são improvisações, mas que a gente sabe que vão fazer o melhor dele, como ano passado nós tivemos jogadores aqui que atuaram em várias posições, não eram as posições deles de origem, mas ajudaram e fizeram o melhor para o Cuiabá. E assim também vai ser esse ano, aquele que for chamado para fazer uma função que às vezes não é a dele, mas o futebol atual, o futebol moderno, é natural você fazer isso. Já era antigamente, né? Hoje em dia que força, muitas pessoas às vezes forçam algumas coisas, né? Mas eu, por exemplo, na minha cabeça não consigo entrar um volante, por exemplo. É uma posição que eu joguei muito tempo. Como é que um volante, ele marca por dentro, né? Então, se ele for para o lado direito, ele é direito, ele for para o lado, ele não consegue marcar pelo lado, ele só está mudando um pouco de setor, é a mesma função, de uma marcação, mas pelo lado. Então ele não vai se tornar um lateral difícil, mas com um jogo ou dois ele consegue fazer, ou se for canhoto pelo lado esquerdo. Então a mesma coisa em outras posições, né? Então é que às vezes a gente coloca algum jogador e aí vem aquela enxurrada de perguntas, mas improvisou, mas são situações que às vezes no futebol elas são normais, necessárias, e os atletas têm que estar preparados para isso.